22 de julho é considerado o Dia Mundial do Cérebro, este que é um dos principais órgãos do nosso corpo humano. Não poderíamos deixar de falar sobre esse importante órgão nessa matéria especial, que você vai entender um pouco mais sobre a importância e algumas dicas para mantê-lo sempre saudável. Bom, o cérebro, ele é um órgão nobre do corpo humano, não que os outros não sejam, todos são, mas ele é o órgão que comanda todo o funcionamento do nosso organismo. Tudo passa pelo cérebro. Todas as ordens para todos os órgãos, para o funcionamento de todos os sistemas, passam pelo cérebro. É daí que vem todos os comandos. Cada movimento que a gente faz é o cérebro que organiza. Então, ele é um órgão que a gente tem, que pesa em torno de 1,2 kg, 1,4 kg no adulto, mas que comanda todo o nosso peso corporal, ou seja, todo o nosso organismo. É daí que vem todo o comando para todas as funções. Então, a ginástica do cérebro, ele é um curso que começa com as crianças a partir de 3 anos e a gente tem alunos até 90 anos. Ele é um curso que estimula memorização, concentração, estratégia, raciocínio, e a gente trabalha essas habilidades com jogos e atividades. Os estudos neurológicos, eles nos apresentam que o cérebro tem a plasticidade, que é a capacidade de se modificar. Então, o curso, através dessas atividades, ele estimula essas áreas do cérebro para potencializar algumas áreas que podem estar adormecidas ou algumas áreas que as pessoas têm mais habilidades para melhorarem ainda mais. Então, pessoas que querem fazer concurso, por exemplo, elas nos procuram para melhorar a concentração, o raciocínio. Idosos, às vezes, com problemas de memorização também, às vezes, nos procuram. Então, a gente trabalha a memorização, mas a gente trabalha todas as áreas do cérebro. E as crianças também, tanto as que têm dificuldade, quanto as que também não têm na escola, a gente trabalha com elas para elas ficarem ainda melhores, terem uma performance melhor. Ele é muito indicado para pessoas que podem vir a ter Alzheimer ou que tenha, que ele não é que cura o Alzheimer, mas ele retarda o aparecimento. Então, os nossos alunos que têm algum problema nessa área, eles sempre têm uma melhora na qualidade de vida. O cérebro, ele busca sempre estratégias mais fáceis para ele, né? Então, a gente precisa desafiar mesmo o cérebro. Então, assim, de uma forma prática, escovem um dia o dente com a mão contrária que você sempre usa, escove o cabelo, tente olhar a hora pelo espelho, mude o caminho, sempre faça um caminho diferente que você está acostumado. E também outros jogos, por exemplo, um jogo de memorização que você pode comprar, palavras cruzadas, caça-palavras. Todas são atividades também que estimulam o cérebro. Para a gente ter o cérebro saudável, a gente tem que fazer um bom uso dele. Isso envolve funções assim de leitura, funções de interação social, ou seja, você conversar com pessoas, você encontrar pessoas, você participar de uma comunidade. É muito diferente aquela pessoa assim que fica isolada do que aquela pessoa que conversa, que encontra pessoas, que participa, né, de uma comunidade. A atividade física é uma coisa muito importante, porque a gente sabe que a atividade física ela serve não só para a parte muscular e para a parte cardiovascular, mas também para a parte cerebral. É a circulação que acontece durante a atividade física que vai remover, muitas vezes, produtos tóxicos do metabolismo, que vai fazer circular sangue em todo o cérebro, em todo o organismo, mas também no cérebro, que vai levar a nutrição para todos os neurônios. Então, a atividade física é muito importante. Um sono de boa qualidade é muito importante também, porque é durante o sono que a gente repousa, né? Nós temos diversas fases do sono, e a gente tem a fase de repouso, de descanso, que é fundamental, e a gente tem também a parte do sono em que o cérebro fica trabalhando, que é a parte em que ele organiza as nossas memórias. Então, é durante o sono que a gente faz essa organização. Por isso que às vezes a gente sonha com várias coisas, assim, a gente mistura tudo. Coisas que a gente viveu no dia anterior, coisas que a gente já viveu há muito tempo, pessoas novas, pessoas já antigas, desejos, medos, a gente mistura tudo isso. É nesse momento que o nosso cérebro está organizando tudo isso e relacionando todas essas coisas que a gente aprendeu agora com coisas que a gente já aprendeu antes e interrelacionando todas essas coisas para a gente poder usar isso na nossa vida, para a gente solucionar problemas, para a gente ter a criatividade. Quantas vezes a gente tem uma ideia super legal num sonho?
né? Aí a gente acorda, que bacana, resolve um problema no sonho. Isso acontece, é o nosso cérebro trabalhando. Então, um sono de boa qualidade, assim, sendo uma quantidade suficiente, adequada e uma qualidade adequada, é super importante para a saúde do nosso cérebro. Outra coisa é a alimentação, né? A gente tem que ter uma alimentação saudável. Isso quer dizer a gente utilizar alimentos assim o mais naturais possível, evitar alimentos processados. O problema dos alimentos processados é a questão das substâncias que são adicionadas. Muitas vezes para dar sabor, muitas vezes para dar durabilidade para aqueles alimentos, e que são substâncias que, acumuladas no nosso organismo, vão se acumular no nosso cérebro também e vão acelerar o processo de envelhecimento neuronal. E esse processo de envelhecimento neuronal e perda, morte neuronal a longo prazo, é que vai dar esses problemas que a gente tem, assim, neurodegenerativos, como a doença de Alzheimer, por exemplo, e os outros tipos de demência também. Tudo isso contribui para a ocorrência dessas doenças. Então, alimentação o mais natural possível, exercício físico, pelo menos eles recomendam 150 minutos por semana. Né? Isso seria 30 minutos 5 vezes por semana. Isso é o ideal, né? Para essa parte da função cognitiva. Leitura, resolução de problemas, isso é uma coisa muito importante. A pessoa ter que pensar, a pessoa ter que resolver coisas. Então, por exemplo, a gente tem aquelas pessoas que gostam de cozinhar, mas tu não precisa mais cozinhar, deixa que eu faço. Não, deixa aquela pessoa fazer. Fazer uma receita, pensar o que tem que misturar, o que tem que pegar, o que tem que providenciar, isso é muito importante. Então, a pessoa cozinhar, a pessoa fazer receitas, a pessoa experimentar uma receita nova, a pessoa exercitar coisas que ela não faz muito frequentemente. Por exemplo, a gente escovar o dente com a mão não dominante. Então, eu sou destra, eu escovo meu dente sempre com a mão direita, mas de vez em quando deixo tentar com a mão esquerda. Isso é um ótimo exercício para o cérebro. Pegar um caminho diferente para o trabalho, para a escola, para onde tu vai. Faz sempre o mesmo caminho. Não, um dia pega um caminho diferente. Isso é muito bom. Senta em lugares diferentes da mesa, família. Alterna os lugares, tu tem uma visão diferente, uma perspectiva diferente. Tudo isso funciona como exercício para o nosso cérebro. Então, o Dia Mundial do Cérebro, que é o dia 22 de julho, ele iniciou em 2014. E ele foi instituído justamente para a gente se lembrar do cérebro. Que muitas vezes a gente fala muito da questão do coração, a gente fala da função renal, a gente fala do pulmão, a questão do tabagismo, tudo. Mas o cérebro em si, ele não é muito lembrado, né? A gente fala das doenças dele, tem o Dia Mundial do Alzheimer, né? Tem a Semana da Enxaqueca, a gente tem a Semana do Sono também, mas o cérebro em si, como órgão, pobre dele, ele não era lembrado, assim, né? Então, agora, a partir de 2014, ele começou a ser, então, no dia 22 de julho, lembrado. Então, existe uma conscientização, assim, para a gente pensar sobre o cérebro, sobre esse órgão tão nobre que comanda todo o nosso organismo e tudo que a gente pode fazer para ajudá-lo, né? Então, essa questão dos hábitos saudáveis é uma coisa que funciona bem para tudo e para o cérebro principalmente. Né? Para o nosso comandante, o comandante do nosso organismo, ele precisa desses hábitos saudáveis para que ele funcione bem, né? E que a gente possa evitar doenças a longo prazo, principalmente doenças neurodegenerativas. É claro que tem muitas doenças que elas têm um fundo genético, que elas vão acontecer independente de qualquer hábito saudável que tu tenha. Muitas vezes elas ocorrem de uma maneira pior se tu não tem hábitos saudáveis, né? Mas que muitas vezes elas acontecem assim independente do que tu faça. Por exemplo, epilepsia, né? Que são as pessoas que têm crises convulsivas. Independente de elas terem hábitos saudáveis ou não, a pessoa pode ter crise, então ela tem que ter um tratamento adequado, um diagnóstico, um tratamento adequado. Mas a gente sabe, por exemplo, que se a pessoa não dorme bem, ela tem mais crises. Ela tem uma frequência de crises maior, né? E as doenças neurodegenerativas, que são as demências, né? Por exemplo, tipo Alzheimer, elas são muito ligadas a essa questão dos hábitos saudáveis. Além dos hábitos que a gente pode, coisas que a gente pode fazer, outra coisa é a gente ter um bom controle dos fatores de risco. Então, uma pessoa que é diabética tem que ter um controle adequado do seu diabetes. Tem que fazer dieta, tem que tomar as medicações, tem que fazer exercícios, né? Fumar é um hábito muito ruim, né? Porque o cigarro ele vai fazendo com que o oxigênio no teu sangue fique mais baixo.
e o nosso cérebro é movido a glicose e oxigênio. Então, a gente tem que dar um aporte adequado de tudo isso para ele. Então, se você fuma, o seu oxigênio no sangue acaba ficando basal, assim, mais baixo. Os teus neurônios vão recebendo menos oxigênio. Então, eles têm uma chance maior de sofrer e, a longo prazo, morrer. E, com isso, ir diminuindo a tua reserva cognitiva e dando a chance para o aparecimento dessas doenças do tipo Alzheimer. Então, hábitos saudáveis, alimentação, exercício, evitar esses hábitos ruins do tipo tabagismo, né? Alcoolismo também. A gente sabe que o álcool, quando você tem um consumo continuado de uma quantidade considerável, o álcool ele é tóxico para o sistema nervoso. Então, ele acaba também produzindo morte neuronal e existe inclusive uma demência que é típica dos alcoolistas, que é a demência alcoólica, que é ligado a esse encolhimento do cérebro por morte neuronal que é produzida pelo álcool consumido assim continuamente a longo prazo. Outra coisa muito importante na questão do controle dos fatores de risco é o controle da hipertensão. A gente precisa, as pessoas que são hipertensas, elas estão sujeitas a uma quantidade muito grande de problemas a longo prazo. Então, isso tem que ser bem controlado, né? Então, assim, a questão dos AVCs isquêmicos, AVCs hemorrágicos, que podem acontecer e podem lesionar o nosso cérebro, muitas vezes, a grande maioria das vezes, estão ligadas à questão da hipertensão mal controlada. Então, isso precisa ser, sim, bem controlado também. A Quirón, em Nova Prata, ela está ao lado do supermercado Porta, mas nós temos Quirón em toda a região, e em toda a região nós temos aulas de ginástica do cérebro. Então, ligando e agendando um horário, a gente pode atender o aluno de acordo com a sua necessidade.